Olá! Esse é o primeiro vídeo da nossa semana de oração aos teus pés. E hoje, como tema 1, o nosso primeiro tema de estudos, nós vamos falar sobre o tema Aos teus pés eu tenho paz. O versículo de base para esse estudo está no livro de João, no capítulo 14 e o versículo 27. Esse verso diz assim: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em outras palavras, não tenham medo, estejam em paz. Eu estou dando a vocês a minha paz. A minha paz é diferente da paz que o mundo dá. Eu acho que nunca houve tempo em que nós necessitássemos tanto de ter paz. Principalmente paz de espírito, sabe? Paz de tranquilidade, de suavidade no ser. Nós precisamos disso porque nós todos somos pegos de surpresa por uma situação que nós não esperávamos e não tivemos então como nos preparar para ela. Essa pandemia que estamos vivenciando agora, que está acontecendo nos nossos dias, é algo que trouxe prejuízos em muitos aspectos diferentes, de forma que fica até difícil mensurar a gravidade dessas coisas, porque ainda não acabou. Na verdade, nós não sabemos ao certo quando isso vai acabar e como vai ser o mundo depois de toda essa situação. Essas são perguntas que nos trazem um sentimento de medo, de apreensão e de muita ansiedade. A insegurança de toda essa situação traz uma ansiedade que é muito grande e que é crescente. Quando nós pensamos em medo e ansiedade, nós associamos diretamente a uma coisa bem ruim por conta dos prejuízos que isso traz emocionalmente, porém, o medo e a ansiedade são respostas naturais do nosso cérebro que fazem com que o nosso organismo esteja alerta, esteja preparado, por assim dizer, para agir rapidamente frente a uma situação de perigo. Então, biologicamente falando, o medo e a ansiedade têm essa relação direta com proteção, com o nosso instinto de sobrevivência, por assim dizer. Nós queremos proteger a nossa vida e dessa forma, quando alguma coisa está errada, é normal que nós tenhamos medo, que nós tenhamos apreensão, que nós tenhamos essa sensação ruinzinha de nó na garganta, que a ansiedade dá, né? Que a ansiedade provoca. Mas frente a todo esse caos que nós estamos vivenciando, né? Nós pensamos muito sobre o medo e sobre a ansiedade, e o problema principal não é senti-los, já que eles são coisas naturais do nosso organismo, mas o problema principal é que ao longo da vida nós meio que desaprendemos a lidar com essas situações e elas podem se tornar patológicas, elas podem se tornar doenças com sintomas físicos. E isso é muito ruim, essa situação é muito ruim. Para você ter noção do quanto que é natural a ansiedade, a apreensão e o medo, quando nós nascemos e nós somos bebezinhos, nós já sentimos sim um temor, né, no coração. Não necessariamente igual ao medo que nós sentimos agora enquanto adultos, mas o bebê ele tem os seus receios e ele precisa de ser supridas as suas necessidades. E então, quando lhe falta algo, quando ele está desconfortável, quando ele está com muito sono e não consegue ali dormir, ou quando ele está com fome, ou com calor, ou mesmo sentindo uma dorzinha, ele chora. E ele clama para que as suas necessidades sejam supridas. E naquele momento, aquela sensação que o bebê tem que leva ele a chorar é uma sensação de angústia.
Não é a mesma angústia que nós adultos sentimos, mas é sim uma sensação de angústia que vai mudando ao longo da nossa vida. Dessa forma, a criança, ela cresce e os seus medos passam a ser outros, mas ela às vezes tem medo de cair, porque caiu e se machucou, ou ela tem medo de um monstro, de uma fábula, ou de um desenho que ela assistiu, que assustou, então ela tem medo. Muitas crianças têm medo do escuro e de estranhos, de estar perto de pessoas que lhes são estranhas. E muitas crianças têm medo do abandono, muitas crianças têm medo de serem abandonadas por seus pais. E à medida que essa criança ela cresce, o adolescente que ela se tornou passa a ter medos principalmente relacionados aos relacionamentos mesmo, medo da rejeição, medo e insegurança quanto ao seu próprio corpo, os aspectos físicos e toda a transformação que ele está passando. E à medida que nós então nos tornamos adultos, nós passamos a ter problemas mais, vamos dizer que a gente entende que são mais sérios, né, do que os das crianças. E nós então temos contas para pagar, nós temos nosso emprego, nós temos a preocupação de às vezes sustentar uma casa, cuidar, casar, com quem que a gente vai casar, como que vai ser, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. E a gente começa então a ter todas essas preocupações, apreensões e medos. E nós também temos muito medo de adoecer. E nós temos principalmente muito medo da morte. Nós temos muito medo de morrer e medo de perder as pessoas que nós amamos. E esse medo relacionado à morte, ele pode ser chamado de um medo universal. Pouquíssimas pessoas lidam de forma natural com essa situação da morte, principalmente da perda de alguém, de outra pessoa, de um ente querido. Nós não costumamos lidar bem com essas situações. E eu creio que nesse período de pandemia, devido à situação da possibilidade de adoecer e da possibilidade de perder quem nós amamos, nós acabamos por alimentar muito mais a ansiedade, a angústia e o medo. E esse medo, ele tem se tornado patológico na vida de muita gente. Muitas pessoas já tinham problemas e dificuldades com ansiedade antes. E essa situação acaba por agravar, né, essa ansiedade. E algumas pessoas que não tinham problemas com ansiedade, com depressão e outros transtornos, elas passaram então a ter essa dificuldade por conta justamente de toda essa questão de isolamento, de distanciamento, de preocupação, porque afinal de contas não é só questão de saúde, a saúde, a educação, o lado financeiro, econômico do país como um todo, da nossa casa. Muita gente perdeu seus empregos e nós temos medo de tudo isso, nós temos apreensão, nós temos preocupação. E esse temor psicológico, ele tem causado assim prejuízos tremendos, tanto que a ansiedade, ela tem se tornado mais nociva do que talvez o próprio vírus, que já é algo terrível. Então, há pessoas que não foram acometidas por essa doença e que têm somatizado os sintomas dessa doença. Psicologicamente, as pessoas têm tanto medo de adoecer que elas terminam de fato adoecendo, sabe? Sentindo sintomas que são como se fosse do Covid-19 e na verdade nem são. São sintomas de ansiedade. E por isso é importante que nós conheçamos
o que a ansiedade faz no nosso organismo, é uma coisa muito importante de nós conhecermos, entendermos. Na verdade, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos entender, tanto como funciona o nosso corpo, o nosso organismo, como funciona a nossa mente, sabe? Individualmente, coletivamente, nós precisamos entender dessas coisas. E falando sobre a ansiedade, sobre como ela age, eu posso dizer algumas coisas com muita propriedade, porque eu sou ansiosa desde que eu me entendo por gente. Lembra que eu disse que as crianças já têm ansiedade? Eu sou um exemplo. Eu lido mal com ansiedade desde que eu era pequena, então até coisa boa me tirava o sono. Imagina então as preocupações, né? Mesmo sendo pequenas, as minhas preocupações da época, para mim elas eram gigantes, né? Cada fase da vida traz as suas próprias lutas e para nós cada uma delas é importante. E eu adquiri o hábito de roer as unhas compulsivamente na infância. E é uma coisa que eu lido até hoje. Às vezes eu tô roendo unha e não percebo. E o meu esposo é que vem e me ajuda muito com isso. Porque é uma coisa que eu sou obrigada a lidar desde muito cedo, desde sempre. Então eu aprendi a me conhecer muito bem e eu espero que de alguma forma essas informações também lhe ajudem a se conhecer e a entender o que é de fato a ansiedade. Então, aquela situação angustiante, sabe, que parece que tem um nó na garganta, sabe, que não desce, um aperto no peito, essa situação de angústia, sabe, essa sensação de, às vezes, aquele frio na barriga também está associado um pouco à ansiedade, e às vezes dá até um desarranjo intestinal, enfim. Mas essas situações, elas ainda são situações normais, perfeitamente normais, né? Talvez elas não estejam atrapalhando nossa vida em nada naquele momento, e principalmente se for uma coisa que tem motivo e que tem justificativa. Se a ansiedade, ela tem um motivo para ser, ela tem um motivo para existir, você tá apreensivo naquele momento, mas aí depois que passa aquela situação, você fica tranquila, você relaxa e você vive sua vida normalmente e essa ansiedade, ela não tá lhe prejudicando. Então, até ali ela ainda não é nociva, a gente precisa tomar cuidado com ela para que ela não se torne nociva. Mas a gente não sabe diferenciar quando que isso acontece de verdade no organismo. Então, um belo dia, você se depara tendo essas sensações, talvez sem ter um motivo justificável. Então, às vezes, você fica muito ansioso, nervoso, com uma situação que você não ficaria normalmente. Talvez você que é estudante, que apresentava seus trabalhos de forma, sabe, bem tranquila, e aí de repente você se vê ficando muito nervoso naquela situação que você não ficaria normalmente. E esse é já um dos primeiros sinais de alerta. Você passa então, talvez a ter dores de cabeça. Inclusive as dores de cabeça são um sintoma quase que universal, né? Muitas coisas dão dor de cabeça, a desidratação dá dor de cabeça. Às vezes quando a gente tem dor de cabeça, a gente quer logo se livrar dela, quer tomar ali um remedinho pra ficar bom. E às vezes não sabe exatamente por que aquela dor de cabeça estava ali. Mas ela pode ser sim um sintoma de ansiedade, dor de cabeça, tontura, uma sensação de fadiga, de cansaço, uma irritabilidade muito grande, ou uma variação de humor que não tem uma justificativa plausível. Você estava feliz, alguém disse alguma coisa, olhou torto, você entendeu que a pessoa olhou torto para você, daí a pouco você já, sabe, seu dia desabou por aquele gesto tão pequeno. Então, assim, essa oscilação de humor também é um sintoma de ansiedade patológica. Uma dor muscular por conta da tensão, especialmente, né, aqui no ombro, pescoço, costas. Então, os nossos músculos, eles ficam tensos também quando nós estamos ansiosos. E é comum acontecer da pessoa ter desarranjos, e em casos mais graves, acontece de nós termos taquicardia, o nosso coração acelera,
nós passamos a suar e ter dificuldade para respirar ou hiperventilar. E todas essas coisas, assim, nos levam a crer que naquele momento nós estamos morrendo e a gente acha que é uma outra coisa. Eu, pessoalmente, quando eu tenho uma crise de ansiedade forte, assim, comigo acontece geralmente na parte da noite. Então eu me deitei para dormir, às vezes eu tô cansada, tô preocupada com muitas coisas, mas naquele momento tudo que eu quero é descansar. Só que quando eu deito, a cabeça começa a trabalhar e aí ela trabalha, e quando eu menos espero, eu estou com sintomas que eu acredito naquele momento, a primeira vez que isso aconteceu, eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. E eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou morrer agora? E o fato de pensar que eu estava tendo um ataque cardíaco e que eu ia morrer me deixava ainda mais nervosa e ansiosa. Então eu ficava mais nervosa, mais apreensiva e eu não conseguia dormir, mas ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, eu preciso dormir, eu preciso descansar. E isso gerava mais ansiedade e ficava nesse ciclo que se alimenta. Eu ficava ansiosa, não conseguia dormir e isso me gerava mais ansiedade, sabe? Vinha 1 milhão de coisas na minha cabeça. E em um próximo vídeo eu vou falar como que eu lido pessoalmente quando eu tô com esses momentos de pânico e de ansiedade, os exercícios que eu faço para isso, exercícios principalmente de respiração, esses momentos, mas uma coisa que me ajuda muito, além, é claro, da ajuda profissional, que é necessária, uma coisa que me ajuda muito é buscar a Deus nesses momentos. Então eu levanto, depois de ter feito algumas coisas, e eu oro a Deus, eu clamo por misericórdia, e eu pego a minha Bíblia, eu abro, e eu leio em promessas, e em passagens como essa que nós lemos a princípio, que Jesus diz que a paz dele, ele daria para nós. E que é uma paz diferente da paz do mundo. E essas coisas, elas me fazem reconfortar. A princípio eu disse de ajuda profissional porque, às vezes, enquanto cristãos, nós cometemos o grave erro de achar que nós não podemos adoecer da mente. E nós achamos que é válido procurar um médico se a gente quebra o braço, é válido procurar um dentista se nosso dente está doendo, é válido procurar um oftalmo quando a gente está com problema de visão, mas quando nós estamos com algum problema emocional, nós sentimos vergonha de procurar por ajuda. E eu fico muito triste quando eu ouço algumas coisas como depressão, ansiedade, isso é coisa do diabo. Você tá assim porque você não tem fé em Deus. Você tá doente, mas você não disse que você é crente? Como que você tá doente disso? Tenha mais fé, tenha mais ânimo. E outras pessoas levam ainda para um lado mais negativo, que acham que é só uma forma de chamar atenção. Algumas pessoas que estão num quadro de depressão profunda são tratadas como se tivessem, às vezes, possessa por demônios, e todas essas situações acontecem no âmbito religioso. Infelizmente, ainda existe muito preconceito com todas as situações, com qualquer doença que se refira à mente e ao lado emocional. E isso é uma ignorância muito grande nós pensarmos assim, sabe? Na verdade, se nós precisamos de ajuda, nós precisamos fazer a nossa parte. Em um outro vídeo eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria deixar essa deixa de que é muito importante e necessário quebrar os nossos preconceitos, deixar de, achar que porque nós somos cristãos, nós não vamos ser acometidos por uma situação dessa, e talvez não seja necessariamente fé, talvez seja preconceito.
Então nós precisamos moderar essas coisas e pensar sobre isso. Mas a despeito de tudo isso, a confiança em Deus, ela faz uma diferença gritante na nossa vida. Confiar nas promessas de Deus para nós faz uma diferença linda na nossa vida. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos aceitar esse cuidado que Deus tem para cada um de nós. A fé, a confiança, ela é algo prático, sabe? Prático, e eu diria mais, é algo que necessita ser exercitado. Quando Jesus ele nos diz assim, ó, não tenha medo. Essa frase, não tenha medo, não temas, não se turbe o vosso coração, isso se encontra em muitos versículos da Bíblia. Nós lemos isso muitas e muitas e muitas vezes. E por que Deus deu tanta ênfase para essa frase, né? Não se turbe, não tenha medo, justamente porque Ele sabia que nós teríamos medo. Ele sabia quais seriam as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas aflições. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou e Ele nos conhece. E esse Deus que nos conhece, Ele diz para nós o seguinte, ó, não tenha medo, porque o que eu quero lhe dar é paz. É uma paz diferente da paz que o mundo dá. E como é essa paz diferente, gente? Paz, nas línguas diversas, a paz ela vai ter um significado diferenciado, sabe? Várias culturas falam sobre paz, mas paz pode ser entendida simplesmente como ausência de guerra. Então eu posso dizer que se está tendo um conflito, se está tendo uma manifestação agressiva, e tem um monte de gente depredando, sabe, o patrimônio, invadindo lojas e etc. E aí chega a polícia armada e a polícia dá conta de conter aquela situação, prende algumas pessoas, bate em outras fogem e tá ali toda aquela situação. Aí acabou. Então quando acabou a gente diz, nossa, ficou em paz. Mas será mesmo que ficou em paz? Paz como essa paz que Jesus descreve? Será que não tem um monte de gente ainda revoltada, chateada, zangada, ferida, machucada? E a gente entende que isso é paz, porque tá tendo ausência de conflito naquele momento. Mas para Jesus a paz não é isso. Para Jesus a paz é mais completa. Inclusive, a palavra bíblica, né, a palavra que Jesus usa nessas horas é shalom. E a palavra shalom, ela vem do hebraico. E ela tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente dizer paz. Essa paz que vem do hebraico, ela tem um sentido de completude. Para pensar no que é isso, né? Você se sentir completo. Isso significa que, diferente da paz que o mundo oferece, a paz que Jesus te oferece não é a paz que vai tirar os conflitos. A paz que Jesus te oferece é uma paz em que você vai se sentir bem e completo, mesmo quando você está no meio de conflitos. Percebe que Jesus ele não prometeu a ausência dos conflitos, ele não prometeu a ausência da doença, ele não prometeu a ausência da morte, mas ele prometeu que a nossa vida não encerra aqui. E a paz dele é conosco. Essa foi a promessa que ele nos fez. Tem um outro verso que eu amo muito. Esse verso, ele tá lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebe? Essa paz, ela vai guardar o seu coração e ela vai guardar também a sua mente. Deus quer que você esteja em paz.
sentimentalmente também. A paz de Deus que excede todo o entendimento não significa que você não vai sofrer no meio da dificuldade. Pelo contrário, isso não é nem saudável. Na verdade, se você precisar chorar, se você estiver triste, se você está vivendo luto, chora, clama. Naquele momento, sabe, demonstra de fato que você não está bem. Às vezes é preciso desmoronar para que a gente consiga se reerguer. E isso também faz parte da maturidade cristã. Assumir quando alguma coisa nos machuca e ser sinceros com Deus e dizer: Senhor, eu estou sofrendo agora nesse momento, eu preciso de tua ajuda. E sabe, o exercício da confiança que eu falei, ele se dá exatamente no momento de dor. Como que eu posso dizer que eu confio se no momento de dor, no momento de maior necessidade, eu simplesmente me entrego ao sofrimento e esqueço daquilo que eu prego? Eu preciso viver aquilo que eu prego. E se isso não é fácil, isso precisa ser exercitado na minha vida. Começa com reconhecimento de que nós precisamos de ajuda, de que nós somos falhos. E depois vem a necessidade de pedirmos a Deus: Senhor, cuida de mim, eu sou só uma criancinha. Cuida de mim, pega no teu colo, Senhor, e me protege. E me ajuda a confiar em Ti no momento de dificuldade. E isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, sabe? Nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser fortalecido diariamente. Mas a grande questão, a questão chave de tudo isso é que quando Deus diz que vai nos dar a paz, e quando Ele nos diz que não há motivo para temor, o que Ele quer dizer é que a nossa vida não encerra aqui. Nós não fomos feitos para esse mundo e a nossa vida não acaba nele. Essa é a principal das mensagens que nós precisamos ter no nosso coração. Jesus também disse para os seus discípulos a mensagem que se estende para nós hoje. Jesus olha para os seus discípulos quando ele já está se despedindo deles e ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa mais maravilhosa de Deus. No meio da crise emocional que você pode estar vivendo, e eu entendo ela muito bem, acredita. Eu não minimizo o teu sofrimento, sabe? E eu sei que é muito difícil nós ouvirmos isso e talvez crermos nisso num momento em que nós estamos passando pela maior luta, pela maior dor da nossa vida. Mas eu quero dizer que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos exercer a fé. E essa fé, essa paz que Jesus nos dá, fará toda a diferença na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua maravilhosa paz, que excede todo o entendimento. Amém.